Quer alcançar mais clientes e fortalecer sua marca? Anuncie no Sentido da Bola, o programa de futebol que une paixão, análise e grandes audiências. Aqui, sua marca ganha visibilidade diante de um público fiel e engajado. Não fique de fora do jogo. Entre em contato e faça sua marca brilhar. 989-8465-4421 ou 449-9184-5686. Sentido da Bola. Aqui, jogamos juntos. Análises precisas. Projeções ousadas. Debates acalorados. E as informações mais completas sobre o mundo do futebol. Prepare-se. Está no ar. Sentido da Bola. Olá, olá, muito boa noite, estamos chegando com o Sentido da Bola aqui na sua rádio preferida. Eu sou o Leandro Souza e a partir de agora vamos te fazer companhia por aqui, isso mesmo, vamos trazer informações do mundo da bola, tudo que tá rolando no futebol nacional e internacional também. A partir de agora você é convidado para permanecer com a gente durante essa 1 hora. Estaremos juntos falando de futebol, falando da paixão do brasileiro. E você é nosso convidado, então, a estar conosco a partir de agora. Quero de imediato saudar as novas rádios que entraram em cadeia conosco, né? A partir de hoje estão transmitindo o nosso programa. Mandar um grande abraço para o pessoal da LD News. Também a Rádio Botucatu News, que também está transmitindo o nosso programa a partir de hoje. A Rádio Nova Estação FM. Grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado pela audiência. Também um grande abraço ao pessoal da Vox Vision, que também está nos transmitindo, que na verdade nos transmite na terça-feira de manhã, né? Reproduz o nosso programa na terça-feira ao meio-dia, aliás, né? Então, um grande abraço às novas rádios parceiras. Daqui a pouquinho a gente passa o nome aí de todas as rádios que estão transmitindo o Sentido da Bola. E eu já quero cumprimentar essa equipe maravilhosa que está aqui comigo para debater, para comentar, enfim, para discutir futebol. Isa Hidalgo, boa noite, Isa. Boa noite, Leandro, boa noite aos amigos que acompanham o Sentido da Bola, boa noite, amigos da equipe também. Muita coisa pra gente falar hoje, né? Muita coisa envolvendo, claro, a seleção brasileira, todas as perspectivas da estreia do Carlo Ancelotti, tem também jogos das seleções europeias, enfim, muitos assuntos pra gente falar nessa noite aqui no Sentido da Bola. Muito boa noite, Pedro Abel. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, equipe. Estamos aqui, prontos, né? Apostos aqui para trazer para você um novo sentido às segundas-feiras. Estamos juntos no Sentido da Bola. Boa noite. Boa noite, Alan Fernandes. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os colegas aqui do Sentido da Bola, aos ouvintes. Vamos falar de muita coisa sim. E vamos falar da rodada aí da dupla Grenal de quinta-feira, Dia dos Namorados. Ai, Eva, ou vai dar briga aí no jogo? Não, isso não. Com a namorada também não pode dar briga. Porque temos que ficar em paz aí, curtir um bom jogo e curtir a namorada aí também. É isso aí, vamos que vamos. Muito bem, também está conosco Jardiel Vieira. Boa noite, Jardiel. Muito boa noite, Leandro, boa noite aqui os amigos da bancada, você que nos ouve aí nas rádios parceiras, qualquer rádio, né, que você está ouvindo o Sentido da Bola, você que vai nos ouvir aí no Spotify, no Deezer, na Amazon, então seja muito bem-vindo ao nosso Sentido da Bola, a partir de agora 1 hora de muito programa para você e de muita informação. Muito bem, vamos começar falando de seleção brasileira, né? No último dia 5, a seleção brasileira enfrentou a seleção do Equador e ficou em um empate em 0-0. Eu gostaria de ouvir primeiramente os comentários da Isa,
a respeito desse jogo? Olha, pra mim, o jogo foi muito abaixo da expectativa, né? Claro que é muito cedo pra afirmar qualquer coisa, afinal, foi só a estreia do Carlo Ancelotti, e me surpreendeu um pouco até a escalação que ele trouxe pra essa primeira partida, né? Com o Richarlison começando, com o Esteban começando, com 3 volantes. Confesso que me deixou bastante surpresa. E logo de início eu estava bem empolgada, porque o Equador não me empolga muito, né? A seleção equatoriana não dá muita expectativa nas eliminatórias há um tempo. Foi para a Copa do Mundo, para a última Copa do Mundo, né, em 2022. Acabou não conseguindo se classificar, ficou pelo caminho na primeira fase. Enfim, não foi um jogo que empolgou, né? Foi um 0-0 bem chato. A seleção do Equador conseguiu parar muito bem o Brasil, né? Então foi um jogo bem abaixo da minha expectativa. E o Equador estava sem seu ataque titular, né? Todos os 3 atacantes da seleção equatoriana eram os reservas, né? Nem Plata, nem Valência, nenhum desses jogadores estavam em campo, né? Eu acho que foi melhor pro Brasil, né? Eu acho que o Ancelotti tá conhecendo o terreno ainda, tá entendendo a situação aqui do Brasil, de como é. Aqui a cobrança é muito forte, né? A vaia quando o time não vai bem, ela vai pegar, então ele tá conhecendo o terreno. Eu espero que esse jogo de amanhã, que inclusive é aniversário dele amanhã, né? 66, eu acho. E não 66. Não me recordo bem. Isso. É isso aí. Amanhã tá de aniversário, então vamos torcer para que tenhamos um bom jogo e uma vitória, né? Pra gente conseguir aí dar um passo à frente, pra gente dar uma animadinha aí com a seleção. Mas eu acho que ele tá conhecendo o terreno ainda. E amanhã já tem mudança pra escalação, enfim. Então vamos aguardar aí. Tô ansioso. Não, eu vou falar algo que não é bem uma crítica, né? Não, jamais. O cara chegou agora. Mas eu acho que ele errou 2 vezes. Eu acho que ele errou em convocar Richarlison e errou mais ainda em colocar de titular. Eu concordo. Nossa Senhora. Tanto é que ele nem vai jogar, né? Amanhã, né? É isso. Graças a Deus. Não vai jogar. E sobre os 3 volantes aí que a Isa mencionou, infelizmente, se a gente pegar a característica dos jogadores brasileiros, desses jogadores de meio de campo, nenhum deles tem aquela característica de um 10, né? De um cara armador, de um cara que vai colocar um atacante na cara do gol. Todos eles, tanto Bruno Guimarães, Gerson... São parecidos, né? Todos eles. São jogadores de muita marcação e sem aquele brilho, né? Pra botar um jogador na cara do gol. Mas vamos ver aí, tem tudo pra melhorar. Tem Rafinha voltando, né? Que dá um brilho a mais pra seleção brasileira. Ele confirmou o Rafinha já hoje na entrevista, né? Disse que o Rafinha volta. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Rafinha e Matheus Cunha. Vamos jogar esses dois aí. O Matheus Cunha é um baita jogador, eu gosto muito dele. Muito. Jogando muita bola, né? Então... E pra você, Pedro Abel, quais as suas impressões a respeito desse primeiro jogo do Brasil? Já faz muito tempo que eu sou meio pessimista com relação à seleção brasileira. Eu não tenho sentido muita expectativa favorável à seleção, não, sabe? Eu tenho a impressão que esses jogadores aí, principalmente esses que já estão há mais tempo na seleção, parece que já estão meio que acomodados, parece que eles já sabem que serão convocados. Então eu fico um pé atrás. Claro que o Brasil vai para a Copa, vai. Até porque se o Brasil ganhar amanhã, né, e a gente espera que ganhe, e o Uruguai também ganhar na Venezuela, o Brasil sacramenta amanhã mesmo a sua classificação, né? Então vamos torcer, mas eu não estou muito otimista com a seleção brasileira, não. Isso faz tempo, hein? Mas será que por conta de ser o Ancelotti, será que o Ancelotti não vai dar uma prensa nesses caras aí? Eu acho. Cara, eu acho que ele tem pra evoluir muito o jogador. Se vocês for parar pra analisar, pelo jogo que assisti, o melhor jogador do Brasil em campo dessa parte ofensiva foi o próprio Vinícius Júnior, que jogou com ele no Real Madrid. Foi o que criou um pouco a mais. Foi que deu um passe ali pro Richarlison, ele furou de uma forma que... Nossa, meu o Deus, Richarlison é um cara que tem tudo a crescer. Eu acho que ele vai melhorar essa seleção. Claro, Isa, já passo pra ti. O Jardiel falou, né, que é cedo ainda, mas eu acho que se fosse um treinador brasileiro, acho que esses jogadores iam continuar fazendo
corpo mole, não tenho dúvida disso. Mas agora com o Ancelotti, eu acho que eles não vão cara tirar bota no onda, banco. não. E ele bota no banco, não convoca, ele não tem rabo preso com ninguém, perdão da palavra. Então, ou eles jogam, ou eles não vão ser convocados mais. Os Então jogadores vocês acham que estavam- o problema da seleção estava sendo o banco, o técnico? O Sim. problema da seleção há muito tempo é o banco. Porque se você pegar pra analisar, beleza, o Tite, ele não foi campeão mundial, tal ali, mas foi um azar, porque o time tava pra passar, pra classificar. Infelizmente entrou um jogador que eu acho que não entendeu ali o jogo, acabou avançando demais, pegou o contra-ataque e o Brasil levou o gol. Mas se tu for analisar o Tite, ele não fez um mau trabalho na seleção. Nas Não. eliminatórias, o Brasil foi com sobra e tal. Só que a pataquada que a CBF fez após o Tite, que ele já tinha anunciado meses que não ia mais comandar a seleção brasileira, os caras não foram atrás de um treinador. Aí ficou nesse negócio de Ramon Dias, Diniz, Dorival. Nenhum desses jogadores, desses treinadores tem peso pra comandar uma seleção brasileira, cara. Não E tem, ficou a novela do infelizmente. Ancelotti, né? Vem, não vem, vem, não Do vem. Ancelotti. Exato. Exatamente. Então, Tomara que ele tenha vindo para mudar mesmo, né? Tomara. Tomara. Tomara, Eu queria Tomara falar sim. do E também Richarlison. tem a questão. Também tem a questão do tempo, né? Não deu tempo ainda dele ajeitar o time, né? Foi Sim. apenas não deu tempo, 2 treinos. dois treinos, só. é. É impossível. É pouco tempo, né? Fala do Richarlison. Fala aí do Então, Richarlison. eu acho que aquela Copa de 22 mascarou muito o Richarlison, com perdão do termo, né? Sim. Porque ele é um cara, assim, ele joga num time na Inglaterra que, né, teoricamente teria que ser um dos grandes, mas ganhou um título depois de muito tempo e só, né, porque foi um dos piores do campeonato lá. O Richarlison se lesiona pra caramba, então, assim, sinceramente eu não entendia do Ancelotti de chamar o Richarlison pra essas eliminatórias. Esse não volta mais. Tomara. E amanhã tem mais um jogo da seleção brasileira, né? E dessa Rapaz, vez aqui no Brasil. Na Neoquímica A pressão Arena. vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Se a seleção começar aquele jogo morto, aquele jogo de toque de lado, sem avançar, vai ouvir vaia. Vai ouvir vaia. Sim. Isso aí a gente já sabe como é o torcedor brasileiro. Então, Mas eu acho que nesse primeiro momento, apesar de, né, achar que também se o time jogar mal vão haver vaias, né, porque sempre tem, mas eu acho que o torcedor tá respeitando muito o Ancelotti, né, o torcedor tá tentando criar uma espécie de intimidade aí com ele, então talvez não seja tão eminente assim essas vaias. É que o torcedor tá cansado de ver a seleção não jogar nada, né? Esse que é o problema. Eu acho que tem que ganhar. Se não ganhar, vai Gente, haver um Sim, bom tem que de- ganhar. Tem que ganhar. a gente já tá até com o ouvinte aqui participando. O Renato perguntou por que o... Eu acho que é uma pergunta pertinente pra todo mundo falar. Ele perguntou por que o Matheus Cunha não joga de 10 nessa Renato seleção brasileira. Portaluppi? Não, Renato Ferreira, lá de São Luís. Porque, já que ele vem jogando de 10 no time dele na Europa, por que ele não é usado assim na seleção? Já que a gente não tem um 10 de origem. Eu não Boa sei pergunta. se o Vocês Matheus acham? Cunha. Boa Eu não sei pergunta. se o Matheus Cunha é de 10. É que eu gosto muito dele de ponta. Então eu não sei se de 10. Mas é que no time dele, ele tava jogando mais por dentro, ali mais de meia, entendeu? Então, ele tava meio, que valeria o meio teste. solto, né? Eu também acho que valeria o teste, mas Sim, eu não sei se valeria o funcionaria teste. com o ataque ali, o Rafinha, o Vini Júnior, eu não sei se funcionaria. Naquele jogo que ele se destacou, acho que foi contra a Argentina, que foi o único que prestou. Ele tava jogando de meia. E onde ele jogou muito bem até. Então, Não sei. valeria o teste? Vale a pena testar. Eu acho que valeria o teste, já que a gente não tem um 10. Aí a Deixava Ancelotti. Rafinha e Vinícius Júnior jogar os dois, né? Mais avançado. Como o Vinícius Júnior já vem jogando muito no Real Madrid, né? Mais por dentro. Então, Diz pro Vamos nosso estátua aí que nós vamos ligar pro Ancelotti e dizer pra ele testar de meia lá, ó. Vamos fazer o Ancelotti Matheus escutar Cunha. o sentido da bola pra ele Sentido da bola. colocar o Matheus Cunha de meia. Isso aí, vamos. Mas Pois vale a pena. Tomara que ele teste isso, né? Tomara. Enfim. E o meio de campo, o que vocês acham? aí eu acho que ele não muda. Até porque eu acho que entrando alguém ou não, continua a mesma característica, né? Então,
Só falta esses caras querer jogar um pouquinho mais de bola. Eu concordo. Eu acho que tem muito do empenho do time também, né? Claro, Exatamente. tem todo o peso do técnico, todo o trabalho dele que é super relevante, que chegou aqui no Brasil, né, com status muito alto, mas também eu acho que tem que dar uma olhada nesse elenco, sabe? Esse elenco também tem que se esforçar um pouco, também tem que fazer valer o peso da camisa que ele está usando, né? Quem é o grande jogador, assim, pra mim, aí, já respondendo, é o Vini Júnior. Atualmente Esses aí sim. que estão aí. Sim. Então, a gente tem que ver isso também, a gente não tem muita estrela, né, aí. Tem jogadores bons, mas não tem 2, 3, né, que são fora da curva, né. Pois é. Na verdade, o Rafinha é pra dividir muito essa responsabilidade com ele, tendo em vista da temporada que ele fez, né? Temporada de melhor jogador do mundo, se a gente for analisar. Então, o Rafinha é mais vamos ver. experiente, né? O Vini Júnior um pouco mais novo, enfim. É isso. E a gente tem a provável escalação aí pra esse jogo contra o Paraguai, né? De amanhã. Não muda muita coisa, tem 2 dúvidas ali entre... Que eu acho que não é dúvida, né? Ele vai acabar É mudando. mudança, certo. Mudança, né? Uhum. Alisson, Wanderson, Marquinhos, os 2 Alexandre, né? O zagueiro e o lateral. Aí vem Casemiro, que até é interessante a gente comentar depois se mereceu voltar. Eu acho que é um cara imprescindível nessa seleção. Mas Bruno Guimarães e Gerson. Aí esse Rafinha no lugar de Estevão. Richarlison vai sair para entrada de Matheus Cunha e Vinícius Júnior, né? Então, isso. É um time bem mais ofensivo. Então, E tem que botar pra cima, né? Tá jogando como em ele casa, treinou, né? Como ele conseguiu treinar aí esses diazinhos, acho que vai dar uma diferença já. Também. Vai. Tenho certeza que a seleção tem tudo para melhorar. Então, O que me impressionou Embora um pouquinho, o que me impressionou foi esse Wanderson, não é, rapaz? O Wanderson há pouco tempo tava no Grêmio, né? Pô, eu gostava muito do Wanderson quando ele tava no Grêmio. Ele merece muito estar na seleção. É Muito. verdade, surpreendeu positivamente esse Wanderson. E é novo, bem novo, né? É jovem ainda, né? Ele é jovem. Uhum. Que beleza, que bom. Tem que renovar mesmo, né? Porque não dá pra continuar sempre com os mesmos, não, né? Se bem que nós não temos tanta alternativa assim. lateral brasileiro é muito difícil de Raro, É, né? encontrar, né? Então, muito Raro. escasso. Muito, Raro. muito difícil. O direito também, né, gente? E direito também. O meia também tá bem complicado, né? Sim. Meia. O 10, né? Tá bem complicado. É. Tá bem complicado. Eu gostaria de ver uma chance aí pro Alan Patrick na seleção, viu? Eu acho que merecia. Não sei se pra jogar titular, mas pelo menos pra entrar alguns minutos aí. Seria bem interessante. Seria. Eu também acho Bem que valeria o teste. Valeria o teste porque não temos meias. E ele é um meia, O né? que acontece é que nós temos um problema aqui no Brasil, né? Que os jogadores que são vistos são os jogadores que jogam Os europeus. Os que jogam na Europa, exatamente. Que jogam nos times do Rio, São Paulo, né? Sim, Flamengo. O restante do país ele não é visto e tem ótimos jogadores aí que poderiam ser convocados. Como você falou, talvez não para titular, mas para ter uma oportunidade, entrar em algum determinado momento, tentar fazer algo diferente, né? Que muitas vezes é isso que está precisando. Os caras vai lá, convocam sempre os mesmos e acabam não dando oportunidade muitas vezes para quem tem talento, tem vontade de jogar, tem aquele amor pelo Brasil, pela seleção, que com certeza merecem uma oportunidade e acabam não tendo, né? Pois é verdade. Eu acho que o Alan Patrick merecia sim uma oportunidade na seleção. Pelo que vem jogando, né? No time do Inter. Baseado, por exemplo, no Richarlison aí, né? Tá aí, enfim. Pô. Isso é O verdade. Casemiro também, né? Pro Alan Patrick. Bom, gente, pra gente encerrar um pouco desse assunto, né? Seleção, para passar para os próximos assuntos.
Qual é o palpite de vocês, Brasil e Paraguai amanhã? O que vocês acham? 1-0 chorado. 1-0 também. 2-1 Brasil. Eu também acho, mesmo achando que pode ser que dê empate ainda. Mas... Eu acho também que vou dá de 2-1 também. Acho que vai ser um jogo assim meio difícil, meio duro. O Paraguai Vai ser é um uma jogo seleção truncado. boa, né? O Paraguai tá bem treinado, tá bem organizado agora. E para quem quiser acompanhar o jogo, né, será às 21h45 nesta terça-feira, tá bom? Fica o convite aí para você acompanhar a nossa seleção e torcer, né? Ô, e, Leandro. claro, esperar... Só para encerrar rapidinho, né? Antes da partida contra o Equador, o presidente da CBF deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e ele disse que existe uma possibilidade de Brasil e Chile em setembro ser realizado em Porto Alegre. Olha que coisa boa. Ou seja, teremos Ancelotti no Rio Grande do Sul. É uma possibilidade aí. Ele quer conhecer. E vai ser um jogo de festa porque o Brasil já estará classificado para a Copa. Ele quer conhecer o... Festa? Vai ser um jogo de festa lá em Porto Ai Alegre. do Brasil jogar mal pra ver a festa. Tem isso, né? Tem Pois isso. é. O Ancelotti quer conhecer o Rio Grande do Sul, quer comer churrasco. Mas é bem bacana, a gente espera que isso realmente aconteça, né? Até um reconhecimento aí, uma valorização a mais para o Rio Grande do Sul, depois de tudo que enfrentou no ano passado, né? Nada mais justo, nada mais interessante e importante para o Estado, essa valorização. O Ancelotti disse que vai tá falando bem melhor do português daqui um tempinho. Ele já tá dando uma enrolada, né? É engraçado. Mas é dedicação do profissional, né? Incrível, né? Ele é sensacional. Eu adoro ele. Diferenciado. Então vamos seguir, né, gente? Pros próximos assuntos aí. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Tem muita coisa ainda pra falar aqui, viu? Vamos lá, Leandro. Muito bem, nós tivemos um jogo atrasado, né, do Campeonato Brasileiro, da 10ª rodada, que aconteceu na última quarta-feira, entre Botafogo e Ceará. Jogão, onde viu? O Botafogo venceu pelo placar de 3-2. O Botafogo tá crescendo aí, gente. Tá, mas ainda não me convence, convenceu. não. Eu não acho que vai brigar pelo Brasileirão esse ano. Não, acho que não. Não vai. Eu acho que vai. Também acredito que não. Acho que não. Eu acho que é meio de tabela ali. Eu acho que nem em cima, assim, eu acho que... Sei lá, mas tudo pode acontecer, né? Eu acho que pega mas uma eu queria pré-Libertadores. destacar, na verdade... Pode falar isso. Eu acho que pega uma pré-Libertadores, mas só também, né? Porque o time tá meio esfacelado. Eu acho que vai para uma Sul-Americana, que é mais fácil. No Brasil é muito fácil. Você ficar ali em 15º, 16º, tem chance de ir pra Sul-Americana. Mas é isto. Então, eu queria destacar o trabalho desse jogador, o Pedro Raul, do Ceará, que pra mim é um cara que tá se destacando bastante nessa temporada, né? Leandro, é pra você ver, eu acho que a questão da pressão, né, bicho? De jogar em time grande. Porque se você for parar pra analisar, ele não é um mau jogador. Ele é um bom jogador. Tanto é que tá aí se destacando, fazendo muito gol. Agora, por que no Corinthians não joga? Talvez é muita pressão. O cara, não conseguiu, parecia que não sabia jogar futebol. Ele era muito criticado pela imprensa em São Paulo. Em time grande, a torcida não tem paciência. Né, ou você chega logo... ou você chega logo arrasando, né? Fazendo gol e tudo, ou tem condições a torcida do Corinthians critica Yuri Alberto, cara. Exatamente. Você vai dizer o quê? Exatamente. Mas ele tem que marcar gol em todos os jogos. Em todos. E gol bonito, não né? Pode errar, senão não vale. Não pode errar. O que dá certo? Mas... Isso não é só a torcida do Corinthians, não. Porque a torcida do Flamengo também é... A do Palmeiras extremamente também é chata. Oh, meu Deus. Eu acho que é mal de brasileiro, impaciente, porque os caras conseguiu pedir a cabeça de Abel Ferreira, cara. Como é que pode? Impressionante. Já pensou? Impressionante. Não tem condições. Tudo e os caras tudo e a torcida
2 derrotas, a torcida já não entende. Aham. Já quer que ele vá embora, é complicado. Impressionante. então. Lá no Corinthians muita coisa não dá certo, né? Então o Pedro Raul seria fora da curva se desse certo. E o Não. Botafogo que... E é um baita de um jogador, praticamente Muito todo bom. jogo o cara faz gol. É o cara que tem levado o time, né? Pois é. E o Botafogo que perdeu o Igor Jesus, né? Pra Inglaterra, mas rapidamente já se reforçou aí com Arthur Cabral, que a gente vai falar daqui a pouco ainda. Pô, o Igor Jesus Então- na Inglaterra vai ser muito legal. Muito Essa legal. transação do Igor Jesus deu dinheiro até pro Curitiba, né? Nossa. Porque ele era. Pois é. 15, parece que 10, 15%, não sei quantos por cento aí é do Curitiba, né? Pois é. E O- daqui a pouco... Oi, pode falar. Não, é que daqui a pouco a gente vai fazer o intervalozinho, mas eu acho que antes disso dava pra gente falar um pouquinho desse jogo da Liga das Nações, né? Com certeza. Porque Vamos lá. foi... Quer dar os destaques, Isa? Depois a gente comenta, então. Bom, a final da Liga das Nações, né, aconteceu nesse último domingo entre Portugal e Espanha. E Portugal e Espanha sempre prometem emoções, né? E a seleção Jogão. portuguesa foi campeã depois de vencer nos pênaltis. Pô, os deuses do futebol estavam ao nosso favor nesse jogo, né? Porque teve o empate no tempo normal, depois tivemos prorrogação e depois os pênaltis. E Portugal se sagrou campeã nas penalidades. Pois é, e a gente falando aqui agora há pouco de lateral, que o Brasil tá na escassez. Que lateral esse de Portugal, Nossa. né? O Nuno Mendes. Meu Deus. O que esse cara jogou, a temporada dele já foi extraordinária no Sim. PSG. E o que ele fez no jogo da final, não tem explicação. E o que eu acho mais interessante, é um cara de 40 anos, um cara jamais para parar do que para continuar, né? Foi fechada as portas para ele na Europa, mas o cara chorando, Cristiano Ronaldo chorando, quando a seleção dele foi campeã de uma competição que é a Liga das Nações. Mas mesmo assim, o nível de comprometimento dele é tão grande que o cara tá ali. E foi o cara que fez o gol que deu Demais, empate, né? Que levou esse jogo pra prorrogação. Nós Sim. temos uma É um coisa cara- aí, ô Jardiel. A gente vê o Cristiano Ronaldo com 40 anos, o Messi, se eu não me engano, com 38. Isso. 38. Tu vê esses caras performando, né? Em alto nível, vamos colocar assim. E a gente vê muitas vezes alguns ditos craques aqui do Brasil encerrando a carreira com 30 anos. Exatamente. Ou não conseguindo Pois mais é. jogar. É complicado isso, né? E se É, for tem ver, alguma se você coisa de for, errado. pois é, analisar Cristiano Ronaldo, ele não é aquele craque de bola que vai pegar uma bola, vai driblar 2, 3 e vai Mas fazer ele é matador, baita né? golaço. Ele faz gol. Mas é que o cara, ele é um nível de um profissionalismo tão grande que torna ele de outro mundo. Porque o cara é um verdadeiro atleta. Então, Falam Ele me que- lembra um jogador da seleção, acho que de Camarões, né? Não sei se vocês se recordam, na década de 90, faz tempo, hein? O tal do Roger Milá. Que era de idade, mas ele entrava e resolvia o jogo pra Camarões. Cristiano Ronaldo vai deixar saudade quando parar de jogar. Ele é um como daqueles- Ele se cuida, né? Diz... Vai, Alan, vai, pode vai. ir. Vai, Ele- vamos lá então. Vai. Como Vai dar certo. vai dar certo. Como ele se cuida, né? Ele tem. Sim, eu ia ele falar tem justamente isso. Então vai, fala tu. Ele é um daqueles raros jogadores que ama o futebol, né? De hoje em dia, principalmente. Mas ele se cuida muito, ele se dedica muito. Dá pra ver que ele gosta muito do que ele faz. Do jeito que ele tá jogando aí, se cuidando desse tanto, não tá com cara de quem vai parar agora tão cedo, não. Para Né? com uns 50 4 anos. ele para. Por favor. Tipo isso. Não vê Fábio? Fábio do Fluminense, a idade que tem, o nível de profissionalismo que o cara tá agarrando aí, pegando em alto nível. Então, O acho Nenê que no tem a questão do Juventude comprometimento. também, né? Exatamente. Também. São caras que... Fernando tá- do Internacional. O Fernando São tem que caras- estar quase com 40 anos já também. Isso São os mesmo. caras aí do nível de profissionalismo altíssimo, né, Leandro? Isso.
Vamos fazer o nosso intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta, é bem rapidinho, menos de um minuto e a gente já tá de volta com o Sentido da Bola aqui na sua rádio preferida. Cada lance uma emoção. Sentido da Bola. Quer alcançar mais clientes e fortalecer sua marca? Anuncie no Sentido da Bola, o programa de futebol que une paixão, análise e grandes audiências. Aqui, sua marca ganha visibilidade diante de um público fiel e engajado. Não fique de fora do jogo. Entre em contato e faça sua marca brilhar. 989-8465-4421 ou 449-9184-5686. Sentido da Bola. Aqui jogamos juntos. A rodada passou, a próxima está chegando. E aqui no Sentido da Bola, você fica por dentro de tudo. Análises afiadas, projeções certeiras e aquela polêmica que mexe com os bastidores do futebol. Não fique de fora. Sentido da Bola, toda segunda às 21 horas. Emoção e debate. Sentido da Bola. Muito bem, já estamos de volta. Eu falei que era rapidinho, já estamos de volta com o Sentido da Bola aqui na sua rádio preferida. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Deixa eu aproveitar, antes de passar aqui para minha equipe, mandar um grande abraço para as rádios parceiras que estão transmitindo o Sentido da Bola nesta noite. Grande abraço aos ouvintes da Nova Mix FM, também da Liberdade Web Rádio, da Super Rádio Tri, que também estão conosco, Rádio Cidade Web, Rádio Continental, a Rádio Visão Virtual, a Rádio Cesec também está transmitindo o Sentido da Bola. Grande abraço. A Rádio Nova Visão, a Alvorada Nordestina, a Rádio Dois Corações, a Rádio Buscando a Deus também está conosco, a Rádio Mineira, grande abraço aos ouvintes da Rádio Mineira, a Rádio Recanto do Sol, a Rádio Doce Alegria, a Estilo também está conectada aí conosco, a Rádio Tô Contigo e Não Abro, a Rádio Vox Vision, a Nova Estação FM, a Rádio Botucatu News e a LD News. São as rádios que estão transmitindo o Sentido da Bola. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as contratações, né? Eita, aí a galera dos seus clubes aí já fica feliz, né? Fica feliz, torcedor gosta de contratação. Né? Torcedor novidade gosta de é bom, muita né? contratação. Novidade é sempre bom. É verdade. Pois é, o Botafogo anuncia Arthur Cabral. Pois é, rapaz. O Botafogo aí nem perdeu tempo, já perdeu um centroavante, já se reforçou muito rápido. É que Precisa o Botafogo se reforçar, né, por um mundial. o Botafogo tem dinheiro, né? Então é mais fácil tu perder um jogador e contratar outro rapidinho, né? Tem dinheiro, mas ultimamente saiu muitas notícias aí que ele tá devendo alguns clubes que não pagam os jogadores. É. Mas Então, por isso que eu acho que muitas das vezes a SAF ela não resolve todos os problemas. Eu É acho mais uma também. máscara. eu acho também a SAF meio enganosa, mas isso é papo para outro programa, né? Pois é. E o Arthur Cabral, ele vem do Benfica de Portugal. Esse é o reforço aí do Botafogo. E o Flamengo anunciou o Jorginho. Muita qualidade. Pô, eu acompanhava, aliás, né? Ele bastante no Arsenal e ele era uma liderança, principalmente fora de campo, né? Porque ele não tinha, enfim, ele não teve tanta oportunidade nessa temporada que passou aí, muito por conta das lesões, né? O Arsenal foi um dos clubes ingleses que conviveu com muita lesão, mas o Jorginho é uma baita liderança fora de campo.
Quando a Itália foi campeã da Euro, né? Ele tava aí jogando em alto nível. No Chelsea, eu acho que foi um dos melhores momentos da carreira do Jorginho. Foi o auge dele, Mas, porque no Arsenal ele não desempenhou tão bem como no Chelsea, por exemplo. Pois é. Mas eu acho que é um cara que vai agregar muito aí no meio de campo do Flamengo. Tem tudo pra se destacar aqui no futebol brasileiro. Ou seja, se não sentir, né? O calendário extenso. O físico, né? Mas acontece que como o time do Flamengo tá encaixado, eu acho que botar um jogador mediano vai fluir bem, o coletivo tá bem, né? Por incrível que pareça, até um volante da base que é muito criticado pela torcida do Flamengo, vem se destacando também, fez até gol, então o Felipe Luiz tá conseguindo dar um dinamismo muito, muito bom para esse time do Flamengo. E é interessante que enquanto a maioria dos jogadores começam aqui, né, e depois vão jogar no exterior, o Jorginho, ele começou lá fora e o Flamengo será o seu primeiro clube brasileiro. Exatamente. Né, profissional. Então eu achei bem legal, achei bem interessante a história do Jorginho, que é o novo reforço aí do Flamengo. E tem Dudu, né? Dudu aí que saiu do Cruzeiro depois de muita polêmica, foi oficializado aí como jogador do Atlético Mineiro, né? Me surpreendeu. Exatamente, já pode estrear contra o Inter, né? Me surpreendeu essa notícia. Eu fiquei um pouco surpresa de ele ter ido pro Atlético Mineiro. Pois é. O que mais me surpreende é a próxima contratação aí que o Leandro vai ler pra gente. Opa! O Alex Santana? Exatamente. Nossa senhora, Alex gente. Santana, que está indo para o Grêmio. Já fechou, né, com o Grêmio, na verdade. Tá né? bem encaminhado. Tá bem encaminhado. E os gremistas aí, vocês acham? Se faz necessário? Alan, quer comentar? Acho que o silêncio... O silêncio já explica. diz tudo, né? Mas... eu acho que não, cara. Eu acho que daqui a pouco tu começa a inchar mais a folha do que já tá. Aí é complicado. Pra mim... Tem que trazer os jogadores que vão resolver, os zagueiros bons. Exato. Aí. O Alex tava sobrando lá no Corinthians, né? Não, no Corinthians, pra mim, eu sempre disse, conversando com meus amigos corintianos, o Alex Santana é jogador com todo perdão, com todo respeito ao profissional. Ele é jogador de Série B, pra jogar Série B. Eu também concordo. Concordo. Enfim, vamos ver então o que vai dar na prática, Eu né? espero que eu queime a minha língua. Eu espero que ele jogue muito, faça muitos gols, que dê tudo certo. Mas eu tenho minhas dúvidas. De uma coisa eu tenho certeza, Isa. Ele vai tomar muitos cartões amarelos jogando pelo Grêmio. É verdade. O homem bate. Nossa, pois muito. E o Fluminense contrata o Soteldo, ex-Grêmio. Ex-Santos? Ex-Santos também. Inclusive, pois é. Eita, rapaz. E o Renato gosta dele, né? Renato gosta dele. Então, era aí que eu ia chegar, na verdade, por isso que eu falei do Grêmio, né? Porque é o craque, né? Ele trabalhou com o Renato no Grêmio. Exato. E o Renato foi pro Fluminense e agora tá levando aí um dos seus jogadores preferidos, vamos dizer assim, né? Então. Tem tudo pra jogar muita bola. Se der tudo certo aí a contratação... Eu acho também. Vai jogar muito aí na mão do Renato. E o Neymar, hein? Quando é que o Santos renova com ele? Pô, que novela. Rapaz, o Santos agora... Ele quer renovar o Santos, mas agora ele quer por produtividade. Que novela, né, gente? Não acaba nunca essa novela Neymar aí. Porque o Santos paga 21 milhões de reais a um jogador que não joga. Não tem. É difícil, né? Santos já não tem dinheiro. Vai pagar Neymar... Vai quebrar. O Santos mais, tá devendo pro Neymar 80 milhões, parece direitos de imagem aí, tá atrasado. O que ele alega, mas isso aí... Daqui a pouco ele compra o Santos e perdoa a dívida. Vamos combinar que ele nem precisa desse dinheiro aí, né? Nada. Ele ganhava 60, eu acho, 60 por mês no Al Hilal. Então, tem esse detalhe. 60 milhões. Enfim, o Neymar é um mistério que nós nunca iremos desvendar. Eu quero ver. Neymar vai acabar jogando no Santos. E vocês acham que ele vai pra seleção ou não?
Não, acho que não. Espero que não. Não tão cedo. Mas ele vai continuar. Olha, mesmo se eles de graça, ele vai jogar no Santos. Porque nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Cruzeiro, que são os times hoje, nem o Bahia, que são os de poder aquisitivo maior no Brasil, vão contratar ele. E na Europa ele não tem mais mercado. Tu Então, sabe por quê? continuar no Santos. Se qualquer time desse que levar o Neymar, os caras vão dizer assim, então, contrataram ele, então quero ver ele resolver, então. É isso que vai tipo acontecer. Tipo É isso. isso que vai acontecer. E, cara, quero ver qual vai ser o clube trouxa que vai contratar o Neymar. Quero só ver. É difícil. Clube que pensa em ganhar títulos não vai contratar Neymar, porque é um jogador... Todos, Cara, então, ninguém né? discute a todos, a qualidade dele, ninguém discute. Mas não vem demonstrando. Mas não vem essa conseguindo jogar. fase já passou, né? Essa fase aí dele. Eu vejo muita gente. Eu tenho um amigo que é muito fã do Neymar. E eu vejo ele falando, da qualidade dele, não sei o quê. Mas, cara, não tem mais isso, né? Passou esse auge dele, já foi. E ele não quer, né, Isa? Eu acho que o principal Não, que a gente não falou quer. do Cristiano Ronaldo, ele não quer. Ele não quer. Ele é o verdadeiro jogador brasileiro, com todo respeito, obviamente. É. Muito bem, vamos falar um pouquinho então da Copa do Nordeste? Não, peraí, tem coisa errada aí, meu diretor. Falou do Grêmio, não vai falar do Inter? E as contratações Teve do jogos? Colorado? Não, Não tem contratação Contratações no por enquanto Colorado? não tem, né? Ih. Só sondagens. Tá vindo um lateral direito. Ih, gente, vai começar a briga, hein? Olha, Essa fogo no 40, sondagem, parquinho. 38 por anos, enquanto. parece. Estamos trazendo um veterano aí para lateral Ih, do Inter. aí, viu? rapaz. Não, mas Sei não, sabe hein? que eu ouvi que se especula uma possível saída do Wesley e do Vitão. Eu ouvi também. Só se especula, não tá nada confirmado, Sim. né? Mas seria uma Só grande boatos. perda pro Não, aí pro eu Inter, pergunto pra vocês como avançar na Libertadores né? Não, se não perder tem- esses sem dois os, jogadores. Sem os dois não tem como. Eu Não acho dá. que tá praticamente assinando a derrota, É, não tem sabe? São jogadores importantíssimos na estrutura do time. Sim. Não tem como perder esses jogadores. Perdendo esses Tem um jogadores, Colorado pode dar difícil. Deus. como. Com certeza. Alô, Jonathan Felipe, um Colorado bem otimista aí, viu? Tá confiante aí na classificação do Inter. Opa, isso aí. Otimismo é tudo. Esse É é isso torcedor, hein? É isso Esse aí. é. Mas vamos pra Copa então do Nordeste. Vamos A lá. Lampions League. Opa. Vai lá, Jardiel. É, a Copa do Nordeste é conhecida como Lampions League, né? Então, e tem muito jogo bom. Inclusive, nessas quartas de final teremos dois clássicos, né? De Série A, ou seja, da Copa do Nordeste dos 8 times classificados, teremos 4 times de Série A, ou seja, teremos um confronto entre Bahia e Fortaleza. Bahia foi a melhor Jogão. equipe aí no geral. E teremos Muito bom. Sport e Ceará também. Então, vai ter jogão na Copa do Nordeste. Vai ter jogão. E esses jogos provavelmente acontecerão agora nessa pausa pro Super Mundial de Clubes. Então vai ser uma boa oportunidade para ocorrerem as partidas aí da Copa do Nordeste. Deixa eu só passar para vocês os confrontos direitinho. Vitória e Confiança, Sport Ceará, CSA e Ferroviário, Bahia e Fortaleza. É isso aí. Os melhores colocados aí vão decidir em casa, então é jogo único, né? Empatou, vai para os pênaltis aí. Então, até a final será decidido. Se não me engano, é só a final que é jogo de ida e volta. Então, o time de melhor campanha joga pelo empate. O Sport E é isso. que vai decidir é um deles aí, né? Infelizmente tá indo pra Série B, né? Sport aí tá numa situação bem complicada. Bem complicada. Mas como é jogo de mata-mata, rapaz, tudo pode acontecer. Mas eu não acho que o com Ceará certeza, irá perder pro Sport. O treinador Na caiu, verdade, gente, mais um. Eu até comentei com o Mais um, Leandro é. um dia desse, mais uma vez caiu. eu demiti o treinador. E eu tinha esquecido, tem outro time de Série A. Dos 8, 5 são da Série A, dos 5 nordestinos, que tem o Vitória também, que tá na Série A. Ou seja, o futebol nordestino, ele vem crescendo bastante. Tá forte, É, né? Tá bem muito fortalecido, bem representado. É isso aí. eu não sei se esse Vitória se mantém aí. Mas Tenho dúvidas vamos ver. também.
tenho dúvida. Esse ano tá bem. Esse ano a briga pra cair acho que vai ser maior do que a briga pra ser campeão. Não, vai ter muito grande caindo, viu? Esporte pra mim vai cair, o Santos vai cair. Juventude. Mim, só se Juventude tá bem encaminhado. Poxa, mas o Santos parece uma gangorra, né? Sobe um ano e cai no outro. Fica ruim, né? É isso aí. Complicado. Opa. E o campeão da Copa do Nordeste aí... Pode falar. Só pra destacar, o campeão da Copa do Nordeste aí passando por todas as fases pode chegar a receber 7 milhões e meio, né? Então é um dinheiro bom aí para caso seja um clube mais com poder aquisitivo menor, então é uma grana que ajuda bastante. Eu quero saber de uma coisa, é Dia dos Namorados ou é acompanhar os jogos dos times aí do Brasileirão? Boa pergunta. O homem já tá pensando no Dia dos Namorados faz tempo, desde os bastidores, viu? Desde o fora do ar ele tá falando isso. Ele tá falando isso, desde as 8, quando a gente começou aqui no bate-bola antes do programa. Eu acho que ele já sabe que vai dar ruim lá pra ele. Não, pois é. Que isso? No meu caso não, no meu caso me adiantei, já tá tudo certo lá. Tudo bem encaminhado. Aí, tudo bem encaminhado com o patrão. É isso Vamos aí. falar do Brasileirão agora? Vamos falar do Mundial de Clubes. Do Mundial de Clubes. Rapidinho, destaques gente. internacionais com a nossa Isa. É isso. Porque no próximo sábado a gente tem o começo, né? Do Campeonato Mundial, que, diferente dos últimos anos, ele vai ser como se fosse a boa e velha Copa do Mundo de seleções, né? Com 32 clubes. São 32 clubes de 20 países, tá? Eu até fiquei um pouco impressionada quando eu vi esse número, porque eu não achei que eram tantos. E diferentemente da Copa do Mundo das Seleções, nesse campeonato mundial, a gente não tem a disputa do terceiro lugar, né? Que é comum na Copa do Mundo, no Mundial nós não teremos a disputa do terceiro lugar. O campeonato é realizado nos Estados Unidos, né? E a final está programada para ser realizada em Nova Jersey, pertinho ali de Nova York. Nós teremos, como brasileiros, 4 representantes. O Palmeiras, que foi campeão da Libertadores em 2021. O Fluminense, campeão da Libertadores em 2023. Além do Flamengo, que foi campeão em 2022. E o Botafogo, que foi campeão no ano passado, né? Portanto, é o atual campeão da competição. Para destacar rapidinho, portanto, o caminho, né, que os brasileiros terão, pelo menos os principais adversários, no grupo A, que é o grupo do Palmeiras, a gente tem como destaque o Porto, de Portugal, e o Inter Miami, que é o time do Lionel Messi, Suárez e companhia, né? O Botafogo tá no grupo B e tem 2 europeus pela frente. Minha nossa. O PSG, que é só o atual campeão da Champions, e o Atlético de Madrid, né, que também vem numa crescente. O Fluminense tá num grupo mais tranquilo, né? Querendo ou não, tem só o Borussia Dortmund aí, né, como europeu na chave. E o Flamengo, para destacar, tem um confronto que eu tô muito curiosa para ver contra o Chelsea. O que vocês acham do caminho dos brasileiros? Tem tudo para ser um bom jogo, mas eu acho que o Botafogo se aperreou. Eu acho também. O Botafogo, não sei se vai longe. Botafogo. Então. Grandes jogos pra gente acompanhar, né? Rapaz. Eu acho que o único problema do Super Mundial foi a sede escolhida. Porque Estados Unidos? A procura de ingressos não é... Os estádios são muito grandes, né? Que é do futebol americano. Uhum. Mas a procura de ingressos tá baixa. O futebol, ele não é algo ele não é muito prestigiado lá, né? Amado. Não é muito prestigiado. Então... Mas eu a acho FIFA não quer saber. Eu acho que se colocasse num país da América do Sul, tipo Brasil da vida, ia ser mais legal, assim. Ia ter cara de Copa do Mundo mesmo. Pois é, um país que amasse um pouco mais o futebol, mas vamos ver. Ou algum país europeu, Eu tô ansioso pra assistir. Eu também. Eu tô ansioso pra assistir vários Super jogos. Mundial. Muitos jogos bons. Tô doido pra ver Botafogo 0, PSG 8. Eu tô curiosa pra ver Palmeiras e Inter Miami.
Sério, o Messi Bom jogo jogando também. contra o time do Abel Ferreira vai ser muito legal. Legal isso aí. A briga vai ser boa aí. Vai ser boa. Vai ser boa. O Soares vai fazer uns gols no Palmeiras. Eu acho também, um hat-trick do Suárez. Opa. Agora, uma coisa incrível. O time do Inter Miami, ele tem Messi, tem Suárez, tem outros jogadores de destaque, mas sempre briga aí embaixo na tabela, né? Na parte de baixo. É que é só eles, né? uma coisa Tipo, meio é incrível. só o Messi e o Suárez É. carregando eles carregando o time nas costas. É ali, mas... E só. É, O Busquets também tá lá, ex-Barcelona. Mas é verdade, são- o Busquets. São poucos. Daqui a pouco o Neymar chega por lá pra Formar fazer o trio. MSN. Pô, ia ser legal. Forçar o time. Eu sonho com isso, né? O Neymar encerrar a carreira no Inter Miami. E vocês Nossa. acreditam que algum brasileiro tem chance de ganhar esse Mundial, hein? Não, nenhuma. Nenhuma. Chance mínima. Ó, se você Só parar um pra milagre. analisar, é muito difícil do Flamengo passar em primeiro, porque contra o Chelsea vai ser um bom jogo, tem tudo Porra, pra ser um bom jogo, jogão. mas Sim. não sei se ganha. Aí se passa em segundo, já pega o Bayern nas oitavas, ou seja, já Nossa. acaba a festa por aí. Então, É. não tem muito que se... Talvez o caminho Botafogo do eu acho que não Palmeiras classifica. seja o mais... O do Palmeiras e do Fluminense talvez sejam os mais fáceis. Mas não passam das fases seguintes. Eu acho que quem classifica na fase de grupo é Palmeiras e Flamengo. Eu não acho que o Fluminense também classifica. Eu não tenho muita confiança. Apesar do grupo não ser aquele. Eu vou torcer pelo Renato. Mas- Eu quero muito que ele vá longe. Muito Eu suspeita. não vou torcer pra estátua. Eu tô magoado com a estátua. Eu tô Eu vou magoado. torcer muito pelo Abel Ferreira. gosto muito A fase de dele grupo do também. Mundial. A fase de grupo começa dia 14, né? De junho, vai até dia 26. As oitavas serão de 28 a dia 1º do 7. As quartas, 4 e 5 de julho. De julho. Uhum. 8 e 9 de julho. 8 e 9 as semis. E a final no dia 13 de julho. É isso. O Palmeiras estreia bem, contra o Porto, Isso né? aí. É. Nós não vamos falar de Inter mesmo, é isso mesmo. Hoje Vamos, nesse programa vamos. nós Tem vamos falar que de ter Inter. um minuto colorado, Vamos. né? Por favor. O nosso tempo já está se esgotando. A gente vai passar agora os jogos do Campeonato Brasileiro que vão acontecer na quinta-feira, dia 12. O dia polêmico que o Alan tá falando tanto aí pra gente, né? Tão sonhado Dia dos Namorados. O amor está no ar. Vamos... Coisa linda, coisa linda. Mas vamos lá então. Tem 4 jogos, né, que a gente já falou no programa passado que foram adiados, que vão ser remarcados, que é o Botafogo e Mirassol, Recife e Flamengo, Fluminense e Ceará e Palmeiras e Juventude. Então esses jogos serão remarcados. Aí na quinta-feira, dia 12, nós temos às 19 horas Bragantino e Bahia. E Vitória e Cruzeiro. Bragantino e Bahia, baita jogão. Baita jogo. Baita jogo. Baita jogo. Vale a pena a gente acompanhar. É isso. Às 19h30, nós temos Fortaleza e Santos. Ih, Confronto dos Desesperados. Só me falta esse jogo. Tão desesperado esse jogo sair empate. Só me falta isso. Eu acho, tá? Eu acho que sai. É bem provável. É possível. É possível. Bem provável. Né? Pelo nível que estão os dois times, é bem possível. Pois é. Às 20 horas, nós temos Grêmio e Corinthians. 1-0 pro meu Grêmio. Baita Chorado. jogo também, né? 2-0 pro Corinthians. Não, 2-0 isso? Corinthians. 2 gols Que do Yuri. isso, gente? Não. Ele não Um tá a um. jogando, Não tá né? jogando, Ou rapaz. ele já voltou? Não tá Ainda jogando, não. Tá, né? não. Não tá, não tá. Ainda não. Isso é só vontade, é Então o vontade. Yuri não tá jogando? O Yuri Só no Tá sonho. machucado. Muito bem, às 9h30, nós temos Atlético Mineiro e Internacional. 1-0 pro Atlético. É o Galo na Eu não veia. sei, aqui eu não sei. É, o Galo vai cantar. Mas o Inter joga melhor fora do que no Beira-Rio. Quem sabe ele surpreende lá. É, o Não último sei. jogo, o último confronto deles lá, o Inter ganhou e ganhou bem, hein? Se eu não me engano foi 3-1. Mas Mas enfim, era outro tempo, né?
O Inter tá esbalepado, gente. O Inter Não tem condições. tem meio time fora, gente. Vamos botar os Exatamente. pingos nos is aí, né? Temos que ser realistas. Leandro, eu acho que teus colegas hoje aqui de bancada estão te acabando. Não, hoje, Nem eles saber. estão. Não estão tendo, Estão empolgados hoje. não estão tendo pena do pobre Colorado. Tá difícil. Então, e o pior é se perder, né? Aí na próxima semana eu não vou nem aparecer por aqui. Não, tem que Ixi, aparecer. não, tem que aparecer. Tem que aparecer. Sim. Vamos seguir, gente, que tá acabando. Eu ainda no queria passar finalzinho. pra vocês aqui Deixa só... eu passar o último jogo aqui. Tem Pronto. São Paulo e Vasco. É São Paulo e Vasco, tá? São Paulo. Também às São Paulo 9h30 ganha. na quinta-feira, São Paulo, fechando São Paulo a 12ª rodada. O Vasco eu se- queria passar se aqui cuide. rapidinho, antes da gente encerrar, da convocação, né, da seleção feminina Sim. pra Copa América, né? Então, serão as 23 atletas que vão disputar aí a Copa América. Vai ser lá no Equador. Então, as goleiras: Lorena, Clara... Clara não, Cláudia e Camila, né? É As zagueiras são Tassiane, Antônia... Acho que é Isas o nome dela aqui. Pelo menos tá aqui, tá a assim. Isa Haas. Isso. Isso. Kaká e Marisa. As laterais: Fê Palermo, Yasmin, Fátima Dutra. São 3 ou eu que tô ficando doido? Não, é que a Antônia também faz a função de lateral, mas ela é zagueira entendi. de ofício. Entendi. As meias: Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Ari Borges, a ex-atleta do Palmeiras aí que tá na França. As atacantes: Caroline, Gil, Luane, Dudinha. Olha, Marta é igual Cristiano Ronaldo, não vai se acabar nunca. Amanda Gutierrez e Gabi Portilho. Tem umas figurinhas carimbadas aí, né? Eu gostei da Tem. convocação do Boa. Arthur. Boa convocação. Ele até falou na bem equilibrado coletiva que ele foi difícil de fazer essa lista porque tem muito talento vindo aí. É. E a nossa seleção aí, depois de muito tempo, tá como favorita, né? Os resultados recentes aí coloca a nossa seleção aí num patamar acima, ao contrário da nossa seleção masculina, né? A nossa seleção brasileira Pois é. feminina vem bem nos últimos Vem jogos. bem. Então, vale a pena assistir. Vale a pena. Vale Leandro, muito. Com certeza. Fica aí o convite, né? sentidodabola.com.br. Opa, pode falar. Já atropelei. É só o pessoal entrar no sentidodabola.com.br, no Spotify, no Amazon Music, YouTube. no Deezer. lugares. Estamos lá. YouTube. Estamos em todas. E lá no nosso site lá você pode conhecer um pouquinho mais da gente, né? Tá todo o nosso perfil, tudo que cada um gosta, você pode conhecer um pouco mais de cada um da gente aqui. Muito bem. 9h57, né? Estamos chegando ao final do Sentido da Bola desta segunda-feira. Muita coisa boa passou por aqui, muita informação, né? Já quero agradecer mais uma vez as rádios parceiras que estão conosco. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por confiar no nosso projeto, por apoiar o nosso projeto, né? Quando você abre essa oportunidade para a gente entrar aí na sua rádio, levando para você o melhor do futebol, o que acontece no mundo da bola, você está nos dando uma oportunidade, reconhecendo o nosso trabalho, e isso é muito gratificante. Antes de fechar, eu quero mandar um grande abraço para o Rubens Eduardo, que tem canal no YouTube, onde ele divulga programas gratuitos para web rádios, né? E para rádios FM também, enfim. E ele divulgou lá no canal dele o Sentido da Bola na semana passada, e a gente recebeu alguns contatos de rádios interessadas, né? Que já estão transmitindo o nosso programa. Então, um grande abraço ao Rubens Eduardo, muito obrigado aí pelo apoio. Considerações finais, vou começar contigo, Pedro Abel. Ok, Leandro, ok, equipe, né? Vamos agradecer o carinho de todos aí, foi muito bom estar com vocês, né? E marcar o encontro para a semana que vem, para
falar da vitória do Inter, né, contra o Galo, né? Espero que sim. Vamos acreditar. e desejo a todos uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês, né? Às segundas-feiras você tem um novo sentido, né? É o sentido da bola. Uma boa noite a todos. Alan Fernandes. Boa noite, só dar uma boa noite mesmo, um forte abraço que estamos estourando aí tudo. Isa. Boa noite, muito obrigada por todo mundo que nos escuta e desculpa qualquer coisa. E ele, Jardiel Vieira. Antes de eu ir embora, o negócio é sério. 2 colorados e 2 gremistas, daqui a pouco sai faísca aqui. Valeu, galera, muito obrigado. Deus abençoe todos e estaremos juntos aqui até segunda. Valeu, estamos indo embora então. Esse é o Sentido da Bola, que volta na próxima segunda-feira às 21 horas aqui na sua rádio preferida e também nas plataformas digitais. Tchau, tchau. Chegamos ao apito final deste grande jogo de ideias e emoções. Mas no sentido da bola, a bola nunca para. Voltaremos no próximo programa com mais análises, debates e, claro, As emoções que só o futebol proporciona. até lá, e que a paixão pela bola continue em jogo.